Olá, meus amigos, está começando mais um episódio, é o 19º episódio do Zuquituga, em mais uma semana cheia de informação, com o Mundial de Clubes, tem o Mundial desse ano, tem o Mundial do ano que vem, tem o esporte em crise, tem a língua que nos desune, vamos eleger a seleção do Campeonato Brasileiro, e sempre ao meu lado, João Almeida Moreira. Tudo bem, João? Tudo certo? Muitas informações e muita coisa para a gente tratar nessa 19ª edição. Tudo certo, Caco. Agora já estamos no finzinho do Brasileirão e no Campeonato Português estamos a aproximar-nos do final do primeiro turno, da mudança de ano, que é quando também começam a acontecer muitas decisões importantes no campeonato. E vamos começar reto no assunto, papo reto. Botafogo já é campeão brasileiro, vai ser campeão brasileiro. Começa contigo. Olha, eu acho que sim. Se eu apostasse, eu apostaria que sim, porque está demonstrando uma convicção, uma vontade para ser e uma estrutura mental agora, né? Como o futebol muda, né? De uma semana para outra. A gente achava que o Botafogo ia botafogar, né? Que é aquele verbo, aquele neologismo inventado para quem morre na praia, para quem senta pressão, e o Botafogo estava a senti-la realmente, porque é um time que não ganha há muito tempo e por isso essa tensão, essa ansiedade ia para as pernas dos jogadores e para a mente dos jogadores, mas a verdade é que de um momento para o outro ganhou ao Palmeiras, ganhou a final da Libertadores de uma maneira extraordinária e depois ganhou na casa do Inter, né? Do Internacional, que é o melhor time do segundo turno. Ou seja, são 3 vitórias extraordinárias que eu acredito que, bastando um ponto apenas, acredito que o Botafogo vai conquistar esse ponto, até acho que vai conquistar 3 e ser campeão, apesar de saber que do outro lado não do jogo, né, mas do outro lado, no outro campo, está um Palmeiras que é sempre muito competitivo e também acredito que faça a sua parte e bata o Fluminense. Mas eu acho que o Botafogo vai ser campeão, principalmente depois das demonstrações que deu nos últimos jogos. Tem uma questão que todo mundo está debatendo, que é se o São Paulo vai amolecer para o Palmeiras não ser tri. Várias equipes têm mais de 3 títulos, várias não, mas muitas têm, algumas, né, pelo menos têm mais de 3 títulos, mas em sequência, o São Paulo conseguiu isso, período do Muricy Ramalho, enfim, e um título que certamente o tricolor paulista não quer, o torcedor não quer que o Palmeiras tenha. Eu nunca acredito muito nessa coisa do combinado, mas que o São Paulo não vai fazer muita força para ganhar do Botafogo, não vai. Não é nada assim deliberado, na minha opinião, sabe? Não vai entrar em campo para perder. Mas, de certa forma, a motivação do Botafogo é outra. E o São Paulo, nos últimos jogos, tem demonstrado assim que o seu objetivo está atingido e o ano de São Paulo acabou. Então, por esse aspecto, o Botafogo está muito próximo do título. E o Palmeiras pode complicar a vida de uma outra coisa que a gente pode falar rapidamente, que é a questão do rebaixamento, né? Porque nós podemos ter aí, você levantou bem, nós estávamos conversando na pauta aqui nos últimos dias, as coisas mudam. O mundo é dinâmico e o finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, Atlético Mineiro, também corre risco de rebaixamento. Falta uma última vaga. E essa última vaga pode ser até mesmo do Galo, que enfrenta o Atlético Paranaense, que também está nessa briga. E então pegou fogo esse negócio do rebaixamento. E o Fluminense está correndo risco também. Enfim, não sei se na última hora o Bragantino não vai escapar mesmo. O atual vice da Libertadores e o ex-campeão da Libertadores, os dois enrolados nessa história da queda de divisão, que é o Atlético Mineiro e o Fluminense. E o Red Bull Bragantino, de repente, ao ganhar no Atlético Paranaense, parece até com uma posição mais fácil, porque basta ganhar em casa ao Criciúma, que já caiu ontem, embora não tenha jogado, né? Mas com a conjugação dos resultados, joga em casa com o Criciúma e basta vencer, porque apesar de estar atrás de todos os outros, ganhando já fica na primeira divisão, ganhando ao Criciúma, que está, portanto, derrotado, né, depois de ter caído de divisão. Então parece ser a equipe com mais probabilidades. Em relação ao São Paulo,
eu vejo muitos torcedores de São Paulo na internet dizendo, não é agora, vocês não jogaram nada o ano inteiro, não é agora que vão jogar nesse jogo, né? Como quem diz, por favor, agora facilitem, né? Para que o Palmeiras não seja campeão. E a verdade é que o Zubeldia, que ele se queixou que o São Paulo tem estado realmente com pouca motivação, porque o São Paulo, desde há umas rodadas, que sabe que vai ficar em sexto lugar, né? Não sobe nem para quinto nem para sétimo, então é uma distância considerável em termos de pontuação, tanto do quinto como do sétimo lugar, e isso é evidente que retira motivação. Por isso ele vai jogar com alguns reservas. Só que às vezes esses reservas são perigosos, né? Porque são jogadores que querem demonstrar qualidade para estar no elenco para o próximo ano, e de repente vai fazer um jogo melhor até do que os titulares, porque tem mais motivação. Os titulares é que estão meio desmotivados. Então eu acho que o Botafogo não pode dormir, lógico que não, porque o São Paulo, além de que o São Paulo é sexto classificado, porque é um time bom, um time forte, mesmo que joga com alguns reservas, é sempre um time forte. Só que o Botafogo tem demonstrado alguma autoridade nos últimos jogos e inclusive ao ganhar no Internacional com um gol numa jogada ensaiada de canto ou de escanteio, como se diz no Brasil, a gente depois mais tarde fala um pouquinho sobre isso, canto ou escanteio, um gol do Savarino, que foi um gol muito bonito, na casa do Internacional, que eu repito, o melhor time do segundo turno do Brasileirão, que não perdia em casa há 5 meses. É impressionante. O Inter amassou o Botafogo em termos de chances de gol. Foram 2 chutes, esse aí do golaço, bonito gol mesmo, pegou de surpresa. Muita gente até reclamando que o torcedor colorado, um ou outro, que o Rocher teria falhado, mas parece até que há um desvio, mas é uma bola muito rápida, um chute de alta qualidade. E o Luiz Henrique também. Na verdade, foi o Júnior Santos no final do jogo também teve uma boa oportunidade. Entrou, um jogador que sempre entra, como a gente viu na final da Libertadores. Mas é quando tá dando tudo certo, né? Na hora da verdade, o Botafogo tá sendo aquela equipe que tá levando tudo e tem algo interessante também, que é o primeiro modelo de SAF que está tendo aquele grande sucesso no Brasil, em termos de título e tudo que está acontecendo, né? Esse modelo de um dono americano, o John Textor, e que está muito feliz, estava no sorteio do Mundial de 2025, mas temos um Mundial de 24, o Botafogo joga agora já dia 11 contra o Pachuca, numa expectativa daí poder encarar na decisão o grande europeu Real Madrid, né? Aí a gente até troca a pauta aqui, João, falando um pouco desses 2 mundiais, se um não esfria o outro, né? Eu acredito que são 2 mundiais diferentes. O de 2025 é espetacular, é uma Copa do Mundo de clubes, né? E a gente tem oportunidade de grandes confrontos. A gente já vai colocar aqui os grupos, a tabela dos clubes, enfim, para que a gente possa dar uma olhada e falar a respeito disso. Eu vou falando aqui, a gente vai comentando grupo a grupo e vai passando. Mas numa rápida passada, grupo A, Palmeiras, o Porto, o Al-Ahly e o Inter de Miami, né? Esse é o primeiro grupo. Vou passar grupo a grupo, fica melhor para o pessoal ver. E a gente vai comentando, João. O que te pareceu o sorteio para os portugueses, enfim. Mas a gente vai grupo a grupo, é melhor. Esse primeiro grupo aqui, Palmeiras, Porto. Temos a gente, aquele torneio que a gente falava, Luso brasileiro, tá meio que acontecendo agora, né? Teremos essa possibilidade, finalmente, de um confronto para ver quem é quem, né? É o único jogo que vai haver entre clubes portugueses e brasileiros, né? É nesse grupo A, Palmeiras e Porto. Acho que vai ser realmente um jogo interessante. Faltam 6 meses, né? Então, muita coisa pode acontecer até lá. Eu, pelo que eu vejo neste momento, acho o Palmeiras mais forte que o Porto, mais equipe, também é natural, porque tem um treinador há 4 anos, né? Trabalhando, a gente já conhece todas as dinâmicas do time. Com 2 ou 3 reforços a cada temporada, a equipe não mudará muito e só melhorará. Já o Porto vem de uma grande revolução. Eu que já não sou propriamente uma criança, né, tenho 51, nunca tinha visto o Porto sem o presidente Pinto da Costa sendo o dirigente do clube. E de repente mudou de presidente, agora é o André Vilas Boas, ex-treinador, e mudou também de treinador. O Sérgio Conceição também já estava há um tempo muito considerável, 7 anos no Porto, ou seja, saiu um treinador de 7 anos
e saiu um presidente de 40 e muitos anos, ou seja, é um Porto muito diferente e por isso com menos consistência talvez, mas claro, sempre muito competitivo, faz parte do DNA do clube ser muito competitivo e portanto é um adversário difícil para o Palmeiras, que tem um treinador, por sua vez, que conhece bem o Porto, não que tenha lá jogado, mas jogou muitas vezes na Liga Portuguesa contra o Porto, conhece esse tal de DNA competitivo e portanto vão ser duelos equilibrados, mas eu acho que o Palmeiras está mais forte. Depois o Al-Ahly, grande, é quase o Real Madrid da África, né? É sempre um time difícil, perigoso. E o Inter Miami joga em casa, mais ou menos, né? E com Messi, com Luís Soares, etc., é evidente que ninguém pode dizer que vai ser o bombo da festa, né? Portanto, é um grupo interessante, mas tudo somado, tendo em conta os tubarões do futebol mundial que havia lá, acho que o Palmeiras teve sorte no sorteio. E o Porto também, portanto. Eu vejo dessa forma também. O que tem de contra o Porto é a questão do calendário, né? A Sim. época em que é disputado essa competição, a gente nem sabe se o Porto daqui a pouco está com outras competições nesse período, né? E além disso, é diferente, é um final de calendário, de temporada, e para os brasileiros é um meio de temporada. Então, isso muda um pouco. O Mundial vai atrapalhar o Campeonato Brasileiro, as Sim. competições brasileiras. E acredito que o Mundial esse atrapalha. Muitos jogadores europeus nem sei se queriam disputar essa competição porque a temporada termina no meio do ano. Eu vejo que o ponto de desequilíbrio aí é o Al-Ahly, porque quem perder pontos para essa equipe é que pode se complicar, e ela pode tirar pontos. É uma equipe muito competitiva. E aí, entre os três aí, eu também acredito que o Palmeiras, pelo menos uma vaga, ele consegue. E o Porto, o Inter Miami vão disputar até num confronto direto. A gente tem Messi, tem Soares, mas o Inter Miami já teve problemas, já comentei jogos contra equipes mexicanas, sofrendo até goleada, enfim, não é uma equipe tão competitiva para encarar equipes desse porte. Grupo B, João. Paris, aqui o bicho pega. Paris Saint-Germain, Que o Atlético de Madrid, Botafogo e o pequenininho ali, que é o Cidade de Auckland. Esse sim que é o fraquinho do grupo. São esses três que disputam. Vejo o Botafogo com chance, mas é complicado essa competição. o Auckland está no grupo C, eu acho. Esse aí é outro. Esse aí é o do grupo B, que esse aí é o grupo C já. É verdade. Eu compliquei aqui. É Para verdade. cima Eu fiz. é, É o é, o, Seattle Sanders. É por isso é que o que o Seattle tem muita torcida. Isso, tem muita torcida mesmo. É assim, o time mais de futebol de verdade, né, que os Estados Unidos têm, né, com torcida, com entusiasmo. Mas é evidente que o Botafogo teve menos sorte que o Palmeiras, o que era também natural, uma vez que vinha num pote abaixo, né, no pote C. Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid são os grandes favoritos, né, dois grandes clubes europeus que têm lutado muito por títulos da Liga dos Campeões, foram finalistas recentemente, portanto são eles os favoritos. Botafogo corre por fora, nesse momento, com esse embalo que o Botafogo está, o Botafogo seria um adversário bem perigoso e ao mesmo nível, só que daqui a 6 meses a gente não sabe como é que vai estar, mas é isso que você fala, os times brasileiros, os times não europeus tendem a encarar estes mundiais com mais entusiasmo do que os europeus, que encaram com uma certa sobranceria do género, mais um campeonato, mais uma coisa, a gente acaba de sair da Liga dos Campeões, a gente acaba de terminar campeonatos nacionais que são muito competitivos e muito importantes, e agora ainda nos querem colocar aqui a jogar mais jogos contra times, com todo o respeito, mas os sul-americanos não estão não são maltratados, digamos, mas agora tem que jogar com o time da Nova Zelândia, com o time americano, com o time da Coreia, sabe? Há assim uma sensação de sobranceria, de deixa a gente de férias descansado. Só que depois, claro, os jogadores entram lá na competição e querem ganhar e acabam por começar a sentir aquela glória de ser campeão do mundo de clubes e acaba por ser importante. Mas a verdade é que eu acho que os clubes europeus partem com menos motivação do que os clubes dos outros continentes. E dentro desses clubes dos outros continentes, claro que os clubes sul-americanos são os mais fortes, né? Mais poderosos, com mais tradição e tudo. E o Botafogo, se mantiver mais ou menos com o mesmo elenco, provavelmente vão sair jogadores. O John Textor vai
vai necessitar de trocar alguns, mas é evidente que tem condições para preocupar tanto o pai como o Aletti, né? Eu acredito que o John Textor vai injetar muitos jogadores para essa competição. E, inclusive, por ser nos Estados Unidos, ele tem essa visão mercadológica, a vitrine do Botafogo. E o Botafogo vai ser uma equipe muito mais forte nessa competição. E esse Mundial de agora já vai dando uma experiência diferente para esse grupo, para o próprio técnico, enfim. E se o Atlético de Madrid jogar como jogou no jogo que eu comentei contra o Carcerenho, na Copa do Rei, com um time alternativo, que pode acontecer isso no Mundial. Daqui a pouco tem alguns jogadores que vão estar desgastados, não coloca Griezmann em campo, não coloca alguns jogadores importantes. O Griezmann não jogou contra o Carcerenho, um time da quarta divisão do Campeonato Espanhol, e essa equipe largou na frente. O gol, pegando o relógio europeu que se usa, o gol do Atlético para levar para uma prorrogação, saiu aos 88 minutos, faltando 2 minutos para o final, mais os acréscimos, faltavam 8. Aí depois, claro, expulsou um jogador, acabou sendo expulso um jogador do Carcerenho, e o Atlético chegou a virar para 3-1 e se classificou, mas foi um susto. Teve até a expulsão do Simeone, de tão nervoso que ele ficou nesse jogo. É uma competição diferente, em outro país, mas eu vejo o Atlético como o favorito para ser o campeão do grupo. Eu não estou apostando tanto no Paris Saint-Germain, desgastado, apesar que o Paris Saint-Germain, como não consegue ganhar uma Liga dos Campeões, uma outra competição, pode ser que o Paris chegue à conclusão de que essa é uma competição para a gente ter uma taça ou tentar chegar numa final, enfim, vai que outras equipes da Europa não se aproveitam disso e o Paris Saint-Germain acaba passando de fase, vai eliminando adversários e aí pode ser muito forte na competição. É um grupo bom, é um grupo muito forte e já estão chamando de grupo da morte. Bayern de Munique da Alemanha. Aqui que está a Auckland, né? Boca Juniors e o Benfica. Nossa, eu acredito que a gente tira o Auckland daqui e temos uma disputa entre os três. E para mim, não sei, o Boca tem que melhorar muito. Eu já posso cravar agora aqui que passa Benfica e Bayern, na minha opinião. O Auckland talvez seja, assim, na teoria, o mais fraco de todos os participantes neste Mundial. Então, vamos tirá-lo, respeitando, logicamente, porque às vezes faz umas surpresas também, esses times da Oceania, australianos, neozelandeses. Mas depois o Bayern Munique, claro, favorito, né? Depois a dúvida entre Benfica e Boca Juniors, e parece que o Benfica está bem mais poderoso do que o Boca Juniors. Boca Juniors, o nome sempre deixa todo mundo de sobreaviso, né? Boca Juniors. Mas os Boca Juniors está passando por uma má fase. O Benfica parece estar em melhoria, mas nós estamos a falar em dezembro, está assim em junho. Como é que será que eles vão estar? Mas me parece que sim, que o Benfica é favorito a passar ao lado do Bayern Munique. E o Bayern Munique, claramente, como favorito. Até porque os clubes alemães são muito consistentes, né? Mesmo que haja uma certa falta de motivação dos europeus, os alemães continuam sempre na sua cadência, no seu rendimento típico, e portanto eu acho que o Bayern Munique vai passar e até é um candidato forte a ganhar o Mundial. E algumas equipes têm os seus times da base, de time e às vezes muito forte. Mesmo o Bayern de Munique pode ter alguns jogadores alternativos e ainda assim ser muito competitivo. Aqui, para mim, o Flamengo foi premiado. Grupo D, Flamengo, Esperança da Tunísia, né? O Chelsea da Inglaterra, que é o favorito do grupo, e tem o Leão do México também, mas que pode complicar e pode ter muita torcida também nos Estados Unidos. Mas eu acho que o Flamengo se deu bem, para mim, da Chelsea e Flamengo aí. São os favoritos, né? Os Perras, Tunis e o Lyon são clubes que de vez em quando até vão ao Mundial de Clubes. Os Perras, Tunis nem tanto, né? Costuma ir mais os times do Marrocos ou do Egito. Mas vai ser, é uma questão do Flamengo não bobear aí com o Lyon e passa, né? Sendo que o Chelsea é favorito na teoria.
Eu vejo o Flamengo e a gente voltando lá, e o Botafogo com elencos quase podendo bater de frente com algumas equipes de primeira linha do futebol europeu. Quase. Não é mais tanto aquela distância como era uns anos atrás. Já o Palmeiras caiu bastante. Por isso que eu vejo assim como os clubes brasileiros de muito potencial, e a gente vai como estarão lá, né? Flamengo, que é o melhor modelo associativo, junto com o Palmeiras, e a SAF do Botafogo tem muito dinheiro, que eu acredito que vai ser o mais forte no Mundial, com reforços. River Plate, o Urawa Red Diamonds do Japão, Monterrey do México, Internacional da Itália. Passar rapidamente, porque não temos portugueses e brasileiros, mas aí tem o Monterrey é forte, hein? Com torcida, enfim, mas River com Gajardo, Internacional de Milão, para mim, são os favoritos. Te parece também? Sim, sim. Inter favorito e River Plate segundo. Grupo F, Fluminense, aí temos um brasileiro. Fluminense, Borussia Dortmund da Alemanha, o Ulsan HD Hyundai, aquele da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns da África do Sul, que é o fraco do grupo. O Ulsan também não é grande coisa, é muito tradicional no seu país, mas o Fluminense está muito fraco. Eu não sei como é que estará o Fluminense lá. Imagina jogar esta competição se estiver rebaixado na Série B. Certamente a prioridade do Fluminense vai ser disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e estará muito enfraquecido para uma competição como essa. Eu E o acho Borussia que é o favorito. a gente não sabe, as coisas mudam muito, né? Há um ano o Fluminense era campeão da América, agora está quase na Série B. Então, mas, vendo da perspectiva atual, eu posso dizer que podemos dizer que o Borussia Dortmund teve muita sorte nesse sorteio, né? Porque o Borussia Dortmund aparentemente passa tranquilo. Mamelodi Sundowns é um time que ganha consecutivamente o campeonato lá na África do Sul. O time asiático também é um time forte, mas no contexto continental, né? Portanto, estão bem abaixo do Borussia Dortmund, e o Fluminense precisa de melhorar muito e voltar a ser aquele Fluminense 2023 para fazer alguma espécie de sombra ao Borussia Dortmund, que eu acho que foi quem teve mais sorte nesse sorteio, né? Foi a torcida do Dortmund, deve ser que está mais fechando mais agora. Pegou o pior brasileiro, né, da competição, mas tem muito isso. E tem muito a questão física, como estarão fisicamente, de acordo com seus calendários, na metade do ano, todas essas equipes com as suas janelas de competições diferenciadas, diferentes. O calendário europeu é completamente diferente do brasileiro, e tem um Mundial agora no meio. Manchester City, aqui não tem brasileiro, o Wydad Casablanca, muito forte de torcida. Já acabaram os brasileiros e os portugueses. A Al-Ain e a Juventus. Aqui, grande. Os europeus podem passar, mas eu gosto muito do futebol marroquino, com sua torcida, enfim, dependendo da situação. Podem tirar pontos ou de alguma forma complicar, mas a briga entre eles é que vai ser maior com o Al-Ain, que é uma equipe que tem feito jogos aí também de Copas Asiáticas, é interessante, mas eu ainda vejo, aqui não tem dúvida, né? Manchester City e Juventus. Sim, em princípio sim. Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salzburgo, da Áustria, que é mais um clube RB, né? Aqui é o clube europeu claramente mais fraco de todos os que estavam em prova. Portanto, o Real Madrid eu acho que teve alguma sorte. E acredito mais no Al Hilal, que tem que tá Jorge Jesus, invencível ano passado um tempão, Neymar, não sabemos se vai continuar, em que condições físicas estará, mas mesmo por outros jogadores brasileiros que jogam lá, dá para perceber que é um time bom com o Malcolm, né, que jogou aqui no Corinthians, já está há muitos anos fora, e é um bom jogador, e o Marcos Leonardo, que saiu do Santos para o Benfica, e agora do Benfica para o Al Hilal, que são bons jogadores. E depois tem meia seleção da Arábia Saudita, que não é uma seleção ruim, inclusive ganhou do campeão do mundo Argentina, na última Copa do Mundo, eles ganharam da Argentina, né, no primeiro jogo da Argentina foi uma derrota para a Arábia Saudita. E, portanto, o Al Hilal é um time bom, e eu acho que até pode ser, se jogar bem, mais forte que o Salzburgo. Né? E depois tem Pachuca, né? México, os times mexicanos podem ter uma força acrescida nesse Mundial por estarem ali do lado, né? Vão encher ali os estádios dentro dos possíveis,
mas claro que aqui é Real Madrid, isoladamente, lá na frente, como grande favorito. É muito dinâmico o mundo, eu não sei onde estará o Endrick, se não vai ser emprestado, mas talvez nesse tipo de competição é, é um mundial para o Endrick se apresentar pelo Real Madrid, ter mais oportunidades. E os jogadores brasileiros têm uma motivação diferente. Só por não serem europeus, eles valorizam demais quando tem uma taça mundial, quando tem uma competição para encarar outras equipes do mundo, mesmo que estejam já na cultura do europeu, que uma Champions League é a competição mais importante, até mesmo que o Mundial de Clubes, né? Mas o Real Madrid é campeão de tudo e se quiser, ele é um dos grandes favoritos aí e com seu elenco para chegar numa competição como essa com muita força. O João está ajustando a câmera ali e tá tudo certo. Vamos. Quem seria o favorito para o Mundial hoje? Real Então, Madrid, Manchester City. meu favorito, eu falei mais ou menos ali, é o Bayern Munique. Assim, é palpite, lógico, né? Como é que a gente vai saber a 6 meses de distância? Mas eu acredito em Bayern Munique. Enfim, é o meu palpite apenas. É um grande. Por essa coisa da competitividade do alemão, né? Mesmo fora de uma época, eles acabam sendo muito competitivos numa oportunidade como essa. Acredito que é muito forte. Falar nisso, o que está acontecendo com o Sporting? O futebol português, você falava da troca dos técnicos. Todos trocaram técnicos. O Benfica se ajustou mais com o Lage. O Sport foi o que mais se atrapalhou. O Porto, no português, posso estar errado, João, mas o Porto não joga os seus clássicos em casa, na segunda metade da tabela. Ele tem os jogos, se eu não me engano, posso estar enganado e o pessoal corrige aqui, mas o Porto ele tem os clássicos no Dragão, e isso faz Sim, muita sim. diferença. O Porto Do perdeu, Benfica. Porto perdeu em Alvalade 2-0 logo ali no início e agora perdeu na Luz 4-1. Então agora Tomou uma goleada do Benfica. Isso segundo pode fazer turno diferença se ele melhorar, né? é em casa. O que complica o Porto e o seu treinador é que foi eliminado da Taça de Portugal pelo mesmo Moreirense que agora ganhou o Sporting para o campeonato e que tinha empatado com o Benfica no último jogo, né? Acho que foi o último jogo da era Roger Schmidt, ou seja, o Moreirense em casa já jogou com os três grandes e não perdeu com nenhum. Ganhou, aliás, a dois e empatou o outro, sendo que o Porto o jogo foi a contar para a Taça de Portugal. E em relação ao Sporting, é uma situação. Eu estava até conversando com as minhas filhas, que elas têm 13 anos, e elas estavam assistindo um filme onde existe doppelgangers. Não sei se você sabe o que é doppelganger. É um duplo, um sósia. São filmes distópicos, né, meio ficção científica. Existe o Caco da Mota, e depois existe um sósia do Caco da Mota, que não é exatamente ele, mas que vive e tal, funciona Um exatamente como clone. um clone, é isso. Um clone, sósia, duplo, mas que eles Tivemos usam uma código, novela no Brasil que era o que é o clone. clone. Mas eles usam uma expressão em alemão que é mais completa, que é doppelganger. E eu vejo o Sporting jogar e parece um conjunto de doppelgangers. Não é o Jokeris, é um doppelganger do Jokeris. Não é o Trincão, é um duplo do Trincão. Não é o Gonçalo Inácio, é um clone do Gonçalo Inácio. Parece que está todo mundo julgando pior um pouco, mas por quê? Né? O motivo, é evidente que o motivo será a saída de um treinador e a entrada de um outro. Mas o novo treinador, a gente não pode culpá-lo de dizer, o cara mudou tudo, né? Como aconteceu, e é curioso, né? Como o futebol português e o brasileiro se interligam, como aconteceu no ano passado com o Bruno Lage, né? Que entrou num Botafogo que estava aí voando e quis fazer as suas mudanças um pouco radicais do seu futebol. O João Pereira não quis. Manteve 3-4-3, até porque é o sistema que ele mais gosta, mais ou menos os mesmos jogadores nas mesmas posições. Ele gosta do Daniel Bragança, que era um dos jogadores que ocupava ali o meio. Ele está usando ele como um trio da frente e tal, usando um pouco mais a técnica dele e menos ali a contenção, enfim. Mudanças pontuais e, no entanto, o Sporting, com ele, foi uma vitória com o Amarante para a Taça. O Amarante é um time da terceira divisão, então não conta 6-0, mas depois derrota feia com o Arsenal para a Liga dos Campeões, 5-1 em casa, e agora duas derrotas para o campeonato. Tudo bem, Santa Clara e Moreirense têm sido os pequeninos, os clubes
que mais tem destacado. São equipes razoáveis, né? Não são os piores do campeonato, não estão lá para trás. Não, pelo contrário, Santa Clara está em quarto e o Moreirense está ali pelo sexto, sétimo lugar. Mas mesmo assim é pouco, né? É muito pouco e se vê um time psicologicamente muito abalado, muito a correr contra o tempo, muito a correr contra si mesmo. O jogo de ontem foi assim, houve duas bolas no travessão, né? Ok. Mas mesmo assim, né? A equipe jogou abaixo e a ideia que me dá é essa, que os jogadores são duplos deles mesmos, são doppelgangers e não eles mesmos que estão ali. Parece que se perdeu alguma coisa. De repente o Sporting estava com 10 vitórias consecutivas, com 11, aliás, vitórias consecutivas, podia chegar à 12ª e hoje tem 11 vitórias e 2 derrotas seguidas e parece, nesse momento, parece em queda livre. Pode ser que alguma coisa mude e me parece que o Benfica já olha como são as coisas, né, o principal candidato ao título. No entanto, há derby, né, ali perto do final do ano, e pode ser que o Sporting ganhe e volte outra vez a entrar num ritmo de vitória, mas, enfim, nesse momento realmente tem que se falar em crise, né, porque são 3 derrotas seguidas, o Sporting já não perdia 3 vezes seguidas desde 2019, ou seja, pré-Ruben Amorim. Sinais de alarme, não vou dizer alarme vermelho, porque lá em Alvalade não se gosta dessa palavra vermelho, mas alarme verde em Alvalade. Na verdade, assim, eu não levei sorte de ver os jogos que comentei. Não gostei de nenhum das 3 equipes. Não vi ainda uma consistência assim das 3 equipes, mas a gente nota que o Benfica ele está aproveitando esse momento para ser o mais competitivo e começar a trilhar o título dessa temporada. O Sport tinha, eu imaginava que o Sport ainda era o favorito, tamanha vantagem que tinha, né? Mas essa vantagem está totalmente diluída e o Porto também vejo uma equipe muito abaixo do que jogava. Então, todos nivelaram mais por baixo. Agora, o que tem acontecido, e daí eu não jogos que comentei, mas que observei, o Bruno Lage está conseguindo tirar um potencial maior de alguns jogadores. O Di Maria vem numa temporada excelente, ele está muito bem. E é um protagonista que muitas vezes, quando algumas equipes até se fecham, taticamente existe muito isso, né? As equipes menores fazem aquela linha de 5, mais uma linha de 4, deixam um atacante, às vezes num contra-ataque até acham um gol. Aí que fica complicado. E todas passam por essa dificuldade, até mesmo quem joga com 3-4-3, que é o caso do esporte, na hora de atacar é mais complicado. Mas até é melhor que o esporte encare, porque não deixa de ser espelhado, estou falando taticamente agora, né? Não deixa de ser espelhado com esses adversários que se fecham e tem um contra-ataque muito rápido, muito organizado. Eu gosto muito das estratégias dos técnicos portugueses, muito bem desenhadas para contra-ataque, de alta qualidade, de troca de passes. A gente nota que aquilo é treinado, é feito aquilo exaustivamente no treino. O lançamento do goleiro, enfim. E algumas equipes se atrapalham e nenhuma está em condição de ter toda aquela criatividade. Mas aí, nessa hora, o jogador de qualidade individual, de drible e chute, faz a diferença. E mesmo o Gyökeres, sendo um grande atacante, ele não é um jogador de ultrapassar linhas, de driblar, fazer fila. O Di Maria para chegar chutando. Eu vejo isso uma vantagem. Mas, no final das contas, vamos ver também os duelos entre eles e essa questão do Porto jogar em casa, se recupera os clássicos e dependendo da pontuação, o campeonato está muito equilibrado. E tem uma questão, se não é tática nem física no esporte, é uma questão de liderança que parece que não é que não aceitaram o novo técnico, mas estão ainda chorando a saída do Rubem Amorim, estão ainda carentes de Rubem Amorim. E isso está fazendo a diferença. Eles estão olhando para o balneário, ou para o vestiário, ou para o reservado, e não está ali na hora do sufoco aquele que tinha uma palavra, inclusive dando entrevista na Inglaterra agora, logo após o Manchester United, e está indo bem. Ele falou que, inclusive, fez uma terapia, tratou muito bem dessa questão humana, da relação com as pessoas e consigo mesmo, do desafio que ele tem como técnico, para trabalhar bem o mental dos jogadores também. Ele é muito forte nisso,
e certamente você tem muito mais informações nesse aspecto do Rubem Amorim. Ele é excelente taticamente, conhece futebol, mas ele tem uma coisa humana também com os jogadores, e que o próprio, e ele fala um inglês excelente, e isso o Filipão teve problemas como brasileiro no Chelsea, e Rubem Amorim não tem, então certamente ele está agregando valor de vestiário ao United, e coisa que o esporte está muito carente. O Rubem Amorim, ele é, além de todas as questões táticas, etc., ele é muito positivo, ele é muito alegre, é muito sorridente. Isso parecendo que não, acaba por trazer todo mundo. Uma das frases que ficou mais famosas da passagem dele pelo Sporting foi no dia da apresentação, que estava todo mundo dizendo, mas o Sporting está terrível, o Sporting está em crise, o Sporting está... Isso corre mal, como é que é? E ele respondeu, isso corre mal? Então isso corre bem, né? Se isso corre bem, eu não sei se aqui se usa muito aí no Brasil, não sei se usa tanto essa palavra correr bem, ou, também se usa, né, essa expressão. Se usa, mas não tanto para essa colocação, assim. A gente usa vai mal e vai bem, é melhor. Então, pronto, nesse caso ele disse o equivalente ao e se vai bem, e se tudo corre bem, né? Ou seja, positivo, e a verdade é que correu bem. Talvez o João Pereira seja um pouco mais sombrio de personalidade, ele era um jogador muito quesilento, era um bom lateral direito, mas talvez seja um pouquinho mais sombrio e demora mais. Eu não acho que ele seja mau treinador, não se pode dizer isso, tanto que todo mundo conviveu com ele e acha que ele é bom e tem muito potencial, mas realmente é muito mais fácil pegar num clube quando ele está numa fase ruim, porque aí você não pode piorar, do que quando ele está perfeito. Aí você só pode fazer a geneira, né? Foi o que fez o Laje o ano passado no Botafogo. O Laje agora pega o Benfica numa fase ruim, vinda do Roger Schmidt, sem problemas, e a verdade é que está fazendo um bom trabalho. É mais fácil arrumar do que pegar uma coisa que está arrumadinha, porque aí só tem possibilidade de desarrumar. Vamos à seleção. Vamos. Do Campeonato Brasileiro, mesmo com o título ou não, não vai mudar muita coisa. Não tem como alguém sair do que a gente fez aqui, e vai faltar muita gente, na minha opinião. Eu vou começar pela sua seleção, e aí você pode escalar e justificar o seu elenco aí. Eu coloquei o João Ricardo do Fortaleza, ele não acho que ele tenha sido extraordinário nos últimos tempos, mas como o Fortaleza é um time tão bem treinado, tão coletivo pelo Vojvoda, eu às tantas reparei que não tinha nenhum jogador de Fortaleza na seleção, e achei isso injusto, e acabei por pegar o João Ricardo. As outras opções que eu tinha eram o John do Botafogo e o Hugo Souza, que fez um baita campeonato pelo Corinthians, mas acabei por escolher o João Ricardo, porque me parece um pouquinho acima deles, ou pelo menos igual a eles, e eu precisava ter alguém do Fortaleza, queria ter alguém do Fortaleza. Para o lateral direito coloquei o William do Cruzeiro. O Cruzeiro não fez uma grande temporada, lógico, mas o William chegou à seleção brasileira, havia exibições pelo Cruzeiro, e portanto eu achei que ele merecia. Havia outras opções para a zaga, mas eu escolhi Barbosa e Bastos, porque jogam os dois juntos, e portanto, se isto fosse uma seleção de verdade, eu acabaria por escolher os dois juntos por estarem mais entrosados. Na esquerda, o Bernabé do Inter é mais ou menos que unanimidade, não houve muitos laterais esquerdos bons. Esse eu acredito que quase todos que votarem vão colocar o Bernabé. O Alex Telles jogou bem, mas é só a meio da temporada. Tinha gente que queria botar o Bernabé até na seleção brasileira. É verdade, eu não conhecia, ele jogava no Celtic, acho que ainda está cedido pelo Celtic, né? E não conhecia, foi realmente um grande achado esse jogador, o Bernabé. Outra hipótese seria o Alex Telles, mas o Alex Telles só entrou ao meio da temporada, e portanto o Bernabé é a escolha, eu acho que como você fala... Tem Alexandro do Flamengo, mas não tem... O Arana não fez um bom campeonato, tanto que o Atlético está indo aí para a zona de rebaixamento, pode ser rebaixado. Aí no meio campo, talvez um pouco ofensivo demais, mas a gente tem sempre tendência a escolher um pouquinho os jogadores mais ofensivos quando faz as seleções, né? O Marlon Freitas, do Botafogo, acho que é o grande líder dali do Botafogo. Também pensei no Gregory, mas acabei por optar por ele. O Gerson tem jogado mais lá à frente, mas eu colocaria aqui um pouquinho ali, como ele joga na seleção, não é? Ali como mais ou menos segundo volante, um pouquinho mais recuado. Um 4-1-3-2, deixa o Marlon Freitas à frente da zaga, e tem o Gerson mais solto, o Savarino e o Garro. Tá muito bom, tá muito boa essa seleção aí. Aí o Savarino, acho que é indiscutível. O Garro é o seguinte, é que o Garro está a jogar muito agora, e na altura em que o Corinthians estava péssimo,
né, lá lutando por rebaixamento, era ele sozinho que jogava. Entretanto, chegaram outros jogadores e ele, em vez de se diminuir um pouco a importância dele, não, aumentou. O facto de ele jogar ao lado agora de outros bons jogadores até o fez subir de produção. E no ataque eu acho que é meio que inevitável. Falta aí aquele centroavante, né, que ele está lá na área, que eu coloquei numa equipe B minha, que seria o Alejandro ou o Yuri Alberto. Por quê? Porque são os dois caras que fizeram mais gols até agora no campeonato. Seria o Pedro, se eu não tivesse machucado. Tem o Igor Jesus também, né? O Igor Jesus, eventualmente, sim. Mas esses dois atacantes parecem inevitáveis, o Luiz Henrique e o Estevão, que para mim vão lutar pelo título de craque do Brasileirão, inclusive, né? O Estevão parece ser o jogador mais diferenciado, é um jogador extraordinário para a gente ouvir falar nele durante os próximos 10, 15 anos como grande jogador, e o Luiz Henrique foi também talvez os mais decisivos. Para treinador, podia ter optado pelo Arthur Jorge? Poderia. Pelo Voivoda? Poderia. Mas eu acho que o Roger Machado acaba por ser a figura desse campeonato. Porque fez um ótimo trabalho em dois clubes, né? No Juventude, deixando o Juventude ali bem quando saiu, e depois no Internacional, no início não estava muito bem, houve ali alguns resultados ruins, mas depois o Internacional começou voando e é o melhor time do segundo turno. Acho eu que ainda é, né? Mesmo tendo perdido agora com o Botafogo, acho que ainda é, em termos pontuais, o melhor time do segundo turno. O Inter não vence o Botafogo, o Palmeiras, olha que curioso, e o Flamengo. E agora tem um confronto com o Fortaleza, que ele já venceu uma, e pode até, de certa forma, ganhar mais um jogo. Mas vejam, dessas equipes de ponta, na hora da verdade, mesmo com o Roger Machado, a equipe jogando bem, ele não conseguiu superar esses adversários. Teve aí no período com o Eduardo Cudê, e um dos grandes achados do Roger Machado, ele era lateral esquerdo, é melhorar o potencial, aproveitar o Bernabé, que virou um grande lateral, que na origem, Lanús, enfim, ele era meia, jogava como meia, jogava mais centralizado, enfim, sabia jogar no meio, por isso que ele é aproveitado em toda aquela faixa do campo. Eu também segui a sua sugestão. Por que a gente está até aqui num doc, né? O pessoal vai pensar, pô, mas não tem uma arte aí? Não, porque se a gente se arrependesse, dava tempo de mudar aqui. Mas até eu tirei ali o parênteses do Fortaleza, deixa eu colocar de novo aqui, onde é que tá esse negócio, João? Tá aqui, ó. Ih, agora deu certo. O Wesley do Flamengo, para mim, é um lateral fantástico que deveria ser convocado para a seleção brasileira, como o próprio Léo Ortiz já foi chamado. Eu vejo, assim, alguns jogadores, o Flamengo, eu gosto demais do elenco do Flamengo, e alguns jogadores, e eu gosto dos técnicos que estão percebendo a importância dos laterais. Eu tenho falado isso, quem muda os seus laterais avança a sua equipe, elas melhoram quando você acerta os laterais. O Corinthians mudou a lateral direita de tanto tempo, olha a mudança que é o Corinthians também, o Internacional. Então a gente tem aí vários jogadores nessa posição. O Wesley, depois que entrou no Flamengo, nossa, o Flamengo melhorou muito. Ele ganhou o jogo para o Flamengo contra o Internacional, foi ele que fez muita diferença por ali, a claro, de todos os outros. O Léo Ortiz, que é formado no Internacional, né? E ele é filho de um jogador de futsal, Ortiz, um grande jogador, que foi jogador também de futebol, inclusive no Grêmio, e foi coordenador técnico do Internacional, e ajudou muito o Leandro Damião, aquelas lambretas e algumas dribles do Leandro Damião, que vem do futsal, foi o Ortiz que ensinou o Leandro Damião. Então é um jogador que tem toda uma base, um profissionalismo, uma qualidade técnica para o passe impressionante. Eu gosto demais do Bastos. Para mim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje é o Bastos do Botafogo, que está machucado, até se machucou, né? O Bernabé fantástico na lateral esquerda, não tem outro. Você falou de tantos outros aí, nem preciso comentar. Marlon Freitas, um gigante no meio de campo, um achado do Botafogo, uma liderança. O Gerson é um craque de bola, não sei se o Flamengo vai conseguir segurar, ele está crescendo tanto de novo no futebol brasileiro, que é um jogador que pode voltar para o mercado europeu e jogar em qualquer equipe, tem muita qualidade o Gerson, e talvez isso seja importante para a seleção brasileira, não que eu tenha preconceito com um jogador que joga no Brasil, mas é importante que tenhamos no meio de campo jogadores competitivos na Europa, em grandes competições, de olho no que eles estão fazendo, trazendo um pouco dessa tática, enfim, e da qualidade que o Gerson tem. O Savarino, jogando demais pelo Botafogo, o Alan Patrick, do Internacional, para mim, aquele meia clássico que o futebol
sente tanta falta, tem aí o Garro, poderia improvisar aqui, ou não seria tão improvisado colocar, ele entrou um pouco depois, mas quanta diferença está fazendo o Memphis Depay no Corinthians, né? Poderia, de certa forma, entrar, tendo aí 3 atacantes, ou ele sendo um meia atacante. E aqui a gente é unanimidade também, né? Luiz Henrique, Estevão, o Estevão é um jogador fantástico, que acredito que se jogar um pouco mais também no meio, como meia, pode acrescentar demais. Ele me lembra pela potência do chute, pela qualidade dos dribles, o Rivaldo. É um jogador que tem uma característica muito parecida. Eu não estou comparando tudo que o Rivaldo fez e não sei se o Estevão chegará lá, mas eu vejo como característica muito parecido. E técnicos também, João. O Roger Machado, poderia ter outros aí, inclusive um trabalho que também com uma equipe que não tinha tantos recursos. Impressionante o que o Thiago Carpini fez no Vitória da Bahia, e ele ganha pontos nesse aspecto também comigo, mas ainda acredito que o Roger Machado, daquilo que vi de desenho tático, de combinações de jogadores, até o Inter ter ainda algumas limitações em elenco, ele conseguiu armar um time muito competitivo, que, diga-se de passagem, contra o Botafogo jogou sem o cara da seleção aqui, que é o Alan Patrick, que eu coloquei, né? E esse faz muita falta. O elenco do Inter é carente de banco para algumas posições. O Alan Patrick é insubstituível. Só um detalhe é que muitos meias, né, nesse campeonato. Houve temporadas em que o pessoal se queixava que havia pouco meia no campeonato brasileiro, aqueles meias clássicos, e a gente deixa de fora o Matheus Pereira, que fez um bom campeonato brasileiro, muito elogiado, e o Almada, né, do Botafogo, que é um craque, né, e além de todos daqueles que a gente falou. E outro detalhe é que na minha seleção, eu não reparei na sua, mas na minha são 5 estrangeiros, acho que na sua também anda por aí perto. Vamos voltar aqui. Que é um percentual interessante, né? Porque o futebol brasileiro não costumava ter tanta influência de jogadores gringos, né? Eu não tenho. Tem aqui um. Um Savarino, o Bernabé e 2, o Bastos também é de fora, 3. Sim. Eu tenho 3. Três. Mas eu tive a ver, só por comparativo, eu tive a ver a bola de prata de 2023 e também há 5 estrangeiros, ao Piquerez, o Vilha Santos, o Pulgar, o de Arrascaeta e o Luizito Soares, né? Também, ou seja, já virou meio que um padrão essa influência dos jogadores estrangeiros do futebol brasileiro. Até acredito que é impressionante o que está jogando o Memphis Depay agora como no Corinthians. Se ele tivesse a temporada inteira como teve o Luis Soares, do jeito que o Luis Soares teve, ele era candidato a craque do campeonato. Agora o craque do campeonato para mim é o Luiz Henrique. Para mim também, embora acho que o jogador mais diferente do campeonato é o Estevão, mas o Luiz Henrique é mais consistente nesse momento. O Estevão vai ter tempo de ganhar muita coisa na carreira dele, então nessa aí vai ser o Luiz Henrique. E acho que merece uma menção honrosa para o White também. Fez um bom campeonato aí no Grêmio. Muito bom jogador, exatamente. Pelo Grêmio. Foi uma grande contratação. Uma seleção B ou C, ele entraria. Agora na A está meio complicado porque o Luiz Henrique e Estevão ocupam o ataque. Foram realmente muito acima. É um campeonato muito longo, né? Então tem momentos do campeonato que você vai ter jogadores como destaque depois. O Yuri Alberto, se a gente for avaliar o Yuri Alberto pelo início do campeonato, por isso que ele não entra em seleção, ele nem chega perto, mas um final de campeonato, uma arrancada, ele volta a ser. Tá acontecendo para mim o efeito Soares no Corinthians, igual ao que o Memphis Depay está fazendo. Todo mundo que encosta no Memphis Depay melhora. O time como um todo. Tem o Garro também, claro, mas todos eles crescem ao redor desse jogador fantástico, que é uma referência e bate muito bem falta. Agora não sei se ele bate escanteio para fazer gol olímpico. Ou é canto, João? É canto ou escanteio? Em Portugal é canto, né? E, assim, muitas vezes eu vejo expressões aqui no Brasil que eu penso assim, até tem alguma lógica, talvez até tenha mais lógica do que a nossa lá em Portugal. Mas há outras que eu fecho com os portugueses. Acho muito mais lógico canto, muito mais simples do que escanteio. Mas, enfim, não sei qual é que é o motivo, acho que escanteio quer dizer mais ou menos a mesma coisa que canto, né? Exatamente, essa é a origem.
mas é uma palavra que ficou a mais forte, a mais determinante para isso. Mas é uma palavra diferente, né? O canto É, tem mais a ver. Só que aqui os antigos chamavam, tudo tinha tiro, né? Tiro de meta, tiro de canto. Existia é, isso, tiro de canto. lá em Portugal E é pontapé de canto. pontapé de canto. É, faz sentido também. E como tem como é que é tiro de meta? Pontapé de baliza, porque a gente Nossa, esse é completamente é, diferente. Esse para a é, língua que nos desune, ainda mais para nós aqui, é é porque completamente diferente. é porque aquilo que vocês chamam de gol, no sentido de gol das traves, né? A gente chama baliza, né? Nunca gol lá é só gol mesmo, fazer gol. O, o lugar onde está o goleiro a gente chama de baliza, logo é É, pontapé de baliza. e se for no Rio Grande do Sul, não é gol, é goleira. E aí dá Goleiro. aquela confusão de que goleira é a mulher que joga no gol. Mas no Rio Grande do Sul é a goleira. A gente não chama de gol. O cara passou a goleira, ele estava atrás da goleira, e não se usa isso, né? E tinha aquilo que a gente sempre traz, quando a gente traz expressões de futebol, tinha o nome em inglês, né? Se Corner. usava antigamente o corner aqui, né? Corner. Em Se Portugal usava também. isso. Em É. Portugal também. É É, que que a regra veio, o livro de regras veio em inglês, aí depois foi se adaptando. exato. E a língua que nos desune, ela nos desune em muitas áreas, né? Como a gente vê. Mas no futebol, desune ainda mais, precisamente porque surge do inglês numa altura em que o Brasil já é independente de Portugal, né? Porque a independência é em 1822, o futebol chega finalzinho desse século XIX, princípio do século XX, portanto o Brasil já não tem nada a ver com Portugal, cada um fez as suas escolhas independentes uma da outra, e por isso é que praticamente todas as posições são diferentes, tirando lateral e pouco mais. É mais difícil encontrar posições que tenham o mesmo nome do que posições diferentes, do que nomes É, diferentes. certamente algumas modalidades, os nomes são diferentes, né? É. Nós usamos aqui o handball. É, É, em, a gente tirou o H, deixou cair o H, né? E então ficou handball sem a expressão, handball, handball. Mas e é uma leitura mais portuguesa, né? Handebol. É assim, né? handball, deixou cair o H. Eu lembro que existia isso um pouco também na infância, no colégio. Se falava com H, mas se pronunciava handebol, mas agora ficou essa coisa do H, e não é português isso, né? É que Handebol. assim não é nem português nem inglês, né? Eu mantinha a É, grafia seria handball. É. com handball com BA, dois L's, ou então assim, ficou um híbrido, né? Coisas brasileiras. João, tá certo, então. 19ª edição, está terminando a temporada, elegemos aí a seleção, vamos ver se acertamos na nosso palpite de que o Botafogo, e está muito próximo disso, qualquer um que der esse palpite tem grande chance, se a gente for naquelas casas de apostas, certamente está pagando baixo, porque tem grandes possibilidades do Botafogo ser o campeão e o Palmeiras não ser tri, mas que vai ter emoção até o final, com certeza. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Já nos vemos na próxima.